Olá, gente, prazer falar com vocês nesse dia assim tão importante de uma conversa tão importante quanto o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Por que então que esse tema ele é importante, ele é relevante? Porque nós vivemos, né, numa sociedade racista. E não adianta a gente só não ser racista, nós precisamos ser antirracista. E ser antirracista nessa sociedade é falar contra o racismo, é colocar a nossa vida, a nossa história à disposição da luta contra o racismo. E nesse momento, assim, eu sinto feliz por poder estar aqui e por poder compartilhar. Quando a gente fala sobre essa questão, né, do racismo, eu tenho um filho de 6 anos, o Davi, e ele chegou para mim essa semana e falou: Mamãe, me passa o lápis cor de pele? E eu falei: Filho, de qual lápis você está falando? E ele sorriu, porque no ano passado ele já tinha falado isso comigo. Ele falou: Mamãe, me dá um lápis cor de pele. E aí eu mostrei os lápis para ele e falei: Filho, de qual cor você está falando? Você está falando da cor da pele da mamãe, você está falando esse aqui é da cor da pele da mamãe, esse aqui da cor da pele do tio Pedro, esse aqui da cor da pele do papai, esse aqui da cor da pele da sua professora. De qual das peles você está falando? Porque eu não consigo te entender quando você fala e dá o lápis cor de pele. Aí ele sorriu e falou: Mamãe, eu já sei, eu quero pêssego, eu quero o lápis pêssego. Eu falei: Ah, bom, então tá aqui. Por que ele falou isso? Porque ele queria me provocar. Ele queria que eu falasse o que eu falei lá no ano passado. Filho, olha, existem várias cores. Então é isso que acontece. Então, a cor de pele, isso não é correto. Você usar, para se referir a esse lápis, você usar essa cor. Mas quem ensinou isso pro meu filho? Foi a professora dele. Mas quem ensinou para a professora? É importante, gente, a gente entender que às vezes, as pessoas não fazem por mal. Elas fazem porque elas acham comum, né? E nem sempre o que é comum necessariamente é normal, né? O que é, só para a gente entender essa questão do comum e do normal. Hoje a gente viu, durante essa pandemia toda, o índice de mulheres que apanharam, que morreram durante a pandemia aumentou. E isso é comum ou isso é normal? A gente tende a achar que isso é normal. Na verdade, isso não é normal. Uma mulher ser morta por violência doméstica não é normal, mas é comum. Então, quando a gente pensa nisso, nessa questão do comum e normal, o meu filho chegar e me questionar a cor do lápis, não pode ser um comportamento normal, pode ser comum, mas não é normal. E aí eu preciso ensinar para o meu filho. Mas quando eu ensino para o meu filho, eu lembro da minha história. A minha mãe, uma mulher negra, trabalhadora, doméstica, né? Ela sempre falava assim: olha, eu não tenho nada para dar a vocês, mas eu vou fazer tudo para vocês estudarem. Porque ela entendia que o conhecimento era a forma de a gente sair daquela situação que ela tinha vivido. E de fato foi isso que aconteceu. O fato de eu ter estudado, de eu ter feito faculdade e acreditar que eu podia, mesmo quando tudo à minha volta dizia que eu não podia, que eu não ia conseguir, por quê? Porque eu era uma filha da empregada, né? Então, o que era comum para mim era também ser uma empregada. Se eu quisesse subir um pouco mais ainda, eu poderia ser balconista. E aí entra outra questão. Como eu me via naquele momento? Para ser balconista, precisava ter boa aparência. Eu não achava que eu tinha boa aparência, né? E aí eu me achava feia, estranha, é, a mais feia de casa, né? E aí eu falei, vou estudar. É interessante, né, quando a gente vê os motivadores. E eu pensava, eu vou estudar, vou passar num concurso público e vou trabalhar. E foi isso que eu fiz. Mas o que acontece? O que motivou isso tudo? Né? Eu passar
porque eu sabia que eu não ia ter o emprego que talvez a minha amiga tivesse, porque ela era bonita e tal. Então eu precisava não que alguém me desse um emprego, mas eu conquistaria esse emprego. E aí eu fui para a universidade. Na minha sala de 45 alunos, nós éramos 3 negros. E desses 3 negros, 2 apenas, eu e mais um, terminamos o curso superior. Tudo bem, até aí tudo bem. E aí, quando eu fui para a universidade, fui fazer pós-graduação em cultura africana e afro-brasileira. Gente, eu já tinha estudado um pouco sobre história da África na faculdade, mas muito pouco. O professor não era especializado no assunto e eu tinha visto muito pouco, mas eu comecei a trabalhar, nesse período, eu comecei a trabalhar na prefeitura com patrimônio cultural. E aí, olha que bacana. Chega o Sozé da Congada, lá do meu bairro, precisando de ajuda para a história, para a Congada, né? E aí, o que eu percebi? E aí ele conversou com a secretária, tá, a gente vai dar um jeito. Eu falei, cara, nossa, eu vou ajudar. Porque agora eu estava numa posição, né, de trabalhando no setor público, que eu teria condição de ajudar esse congadeiro, então, o seu Zé Márcio. E o meu cunhado também era congadeiro. Então, eu comecei a trabalhar com patrimônio cultural. Gente, e quando a gente pensa na importância de contar essa história, do povo negro, né? De, de contar, de recontar, de recuperar, né? De recuperar essa história. Foi aí que tudo começou, porque aí eu comecei a trabalhar com o pessoal do Congado, primeiro com a Congada de Santa Efigênia, depois a gente foi para as outras congadas e a gente começou a organizar os festivais de congada na cidade de Carandaí. Nós organizamos 7 festivais. Durante 7 anos eu trabalhei com os festivais de congada. E qual que era a importância disso? Que os congadeiros contassem a história deles, porque eu conhecia porque eu vivi isso lá no meu bairro. Né? Então eu conhecia todos os congadeiros, as famílias dos congadeiros, porque o congado é muito ligado à questão da família, né? E a minha família estava envolvida, minha irmã, a sogra da minha irmã, e aí a gente tomar conhecimento dessa história e recontar essa história, depois, com o passar do tempo, eu fui trabalhar, fui dar aula, né? Terminei a faculdade, fui dar aula e resolvi então fazer um documentário contando a história da Congada. Por quê? Porque as pessoas não conheciam. Os meus alunos, mesmo os congadeiros, eles tinham vergonha de dançar congada. Por quê? Porque quando eles chegavam na escola, o colega começava a zoar. E aí eu falei, peraí, eu enquanto professora, eu preciso fazer uma intervenção nessa escola, nessa situação. E aí todas as vezes que tinha festival, eu incentivava e os meus alunos a irem no festival. Falei, olha, se for no festival, terá recompensa. E os alunos iam e chegavam lá, oi professora, cheguei e tal, e participavam. Depois disso, eu lancei o livro O Som do Coração, que também falava sobre a importância, né? A importância do congado. E a gente recuperar então essa história, recuperar a história do congado, recuperar a história do povo negro, contar essa história, estar aqui hoje conversando sobre isso, é fundamental, gente, é fundamental para mudar as perspectivas, para mudar o jeito e a forma com que as pessoas pensam, principalmente nós negros. Ainda tem as pessoas, né, que falam que o negro, fala, ai, nossa, tem negro que não gosta de ser negro. Gente, a gente vive numa sociedade. E o que a sociedade ensina? O que a sociedade mostra numa sociedade racista? Que o negro é inferior, que o negro é feio, né? Que as coisas do negro são horríveis, que a religião do negro não é uma religião de Deus. É isso. Então, quando a gente faz o inverso disso, quando você mostra quem de fato o povo negro é, qual que é a importância desse povo negro na história do nosso país, a gente vem contrapor o que o livro didático traz, a gente vem contrapor o que as pessoas, né, vem entendendo enquanto história do povo negro. E quando eu ensino para o meu filho, quando eu pego meu filho e eu levo ele ao museu
Quando eu tenho, né, 2 filhos, o Davi de 6 e a Maria de 4 anos, quando eu levo esses meninos na universidade e eles conhecem aquele espaço, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que os meus filhos, eles possam ter acesso àquele espaço. E como que a gente vai poder dominar um espaço? Estando nele, estando naquele espaço. Quando eu fui trabalhar na prefeitura, nós éramos três negros, isso em 2000, né? No ano de 2000. Nós éramos 3 funcionários de cargo de confiança negros lá na prefeitura. E quando esse negro ele assume esses espaços, que normalmente, gente, eu tô falando, e nunca na história da minha cidade teve 3 negros assumindo cargos comissionados ou cargos de importância dentro da prefeitura. Então, essa é um momento, eu faço parte dessa história, esse é um momento que me permite fazer com que os meus filhos tenham acesso a outros espaços que eu não tive antes. E que agora eu já consigo fazer essa inserção. E eles tomarem esse espaço para si. Então, quando a gente traz essa live, quando a gente discute esse tema, a gente está fazendo isso. A gente precisa contar a história, mostrar a importância dessa história, e aí sim a gente acessar, né, não é acessar, na verdade, é conquistar o espaço que nos é não oferecido, mas é um espaço que não é nosso por direito, né? Nós temos o direito de estar naquele lugar. E aí o meu filho já vai crescer com isso. Então, quando ele chegar em alguns lugares, ele já chegou, né, sabe? Ele não vai chegar assim com medo. Não, aquilo vai ser natural para ele, estar naqueles espaços, né? Que foi um processo, que a minha mãe não teve acesso, mas ela mostrou para mim o caminho, que era através do conhecimento, e eu já estou mostrando isso para os meus filhos. E o conhecimento, gente, ele é tão fundamental na nossa vida. É, quando eu trago um pensamento, um poema, né, da Cristiane Sobral, e ela fala, um poema fala, não quero mais, não vou mais lavar os pratos, porque agora eu li um livro, sabe? Eu li um livro e eu não vou mais lavar os pratos. Eu decidi, sabe? E isso é muito legal, dá poder. Mas quem é Cristiane Sobral? É uma mulher negra que escreveu um poema e que na minha escola onde eu trabalho não tem nenhum livro de mulheres negras, não tem. Eu fiz um trabalho com os meus alunos e a gente foi buscar na nossa cidade Cristiane Sobral, Macaé, Conceição Evaristo, Carolina de Jesus, não tinha nenhum livro desses em nenhuma biblioteca da nossa cidade. E aí nós fomos buscar na internet, os alunos pesquisarem. Por quê? Porque esses livros, gente, são de mulheres negras que vão contar a nossa história. E esses produtos nossos, livros, produtos de cabelo, roupa, são esses produtos do povo negro que vão conquistar o nosso espaço no mercado. E é um espaço que as pessoas não querem que a gente assuma, que as pessoas não querem que a gente esteja, porque não é normal para elas. Mas nós precisamos nos colocar nesses espaços. E quando a gente debate sobre esse assunto, quando a gente faz um aluno perceber a importância dele, quando a gente reconhece os trabalhos uns dos outros, quando a gente chega para as professoras e conta para elas a nossa história, ou ensina para os nossos filhos para que eles possam chegar lá e repetir para o colega e mostrar quem nós somos, aí sim a gente vai ter uma sociedade mais justa. Mas é preciso que cada um de nós, um pouquinho, sabe, leve este conhecimento a outras e outras pessoas. E assim a gente se torna mais forte. Não é um tirar o outro ou menosprezar o outro, mas é brancos, negros, mulatos, indígena, todos nós entendemos que a sociedade é melhor quando eu e você temos o compromisso de sermos quem de fato nós nascemos para ser. Muito obrigada e até mais.